Foi o comediante mais amado pelas crianças brasileiras durante toda a década de 1980 e morreu num hospital do Rio de Janeiro aos 56 anos, depois de passar os últimos meses trancado em casa sem que os melhores amigos atendessem o telefone. O que a imprensa nunca contou por completo é que a família do humorista sabia de uma verdade podre sobre os últimos 3 meses da vida dele. Uma verdade que envolveu diretamente um outro humorista da televisão daquela época. E um segredo silenciado pela emissora do país durante mais de 3 décadas. Fica até o final desse vídeo, porque o que você vai descobrir agora vai mudar para sempre a forma como você enxerga o eterno Zacarias dos Trapalhões como um homem de apenas 56 anos, com mais de uma década no maior grupo de humor do país, consegue passar os últimos 3 meses da vida dele trancado dentro da própria casa sem receber uma visita dos ex-companheiros do palco? Mas antes de te contar como o eterno Zacarias dos Trapalhões morreu naquela manhã fatídica de março de 1990, existe uma coisa que você precisa entender. Porque essa história não começou naquela casa vazia do Rio de Janeiro. Ela começou no dia 18 de janeiro, do ano de 1934, dentro de uma família humilde do interior de Minas Gerais que tinha mais 10 filhos além do menino Mauro Fácio Gonçalves. Uma foto de Zacarias, projetada no telão da praia de Copacabana durante o show da Madonna, no maio de 2024. Uma imagem que virou uma das maiores polêmicas sobre a morte do humorista nas reportagens das final décadas, e que envolveu diretamente o segredo escondido do Trapalhão pelos veículos culturais brasileiros por 35 anos. Um outro comediante chamado Carlos Leite, do programa A Praça é Nossa do SBT, que teria vivido junto com o Zacarias durante os derradeiros períodos da vida dele. Um homem íntimo do Ele, que morreu apenas 1 ano depois do Mauro, por uma doença cruel em São Paulo, e um mistério que virou um dos episódios também discutidos dos veículos culturais das recentes décadas. Uma derradeira festa de aniversário na Lar da Moradia Gonçalves, no dia 18 de janeiro de 1990. Uma frase visceral que ele mesmo soltou para a irmã Vilma naquela noite fria de janeiro. E uma premonição chocante que atingiu os final 2 semanas da existência do maior querido pelas crianças daquela geração, de uma década no grupo humorístico, também de 150 shows nas capitais nacional, um Guinness Book pelo maior quadro de humor do mundo, uma esposa dubladora Selma Lopes, uma filha Maria Laura e um telefone mudo que nunca tocou depois do velório naquela residência vazia do Rio de Janeiro. Vamos entrar agora nessa história. Desde amanhã, do dia 18 de janeiro de 1934, no interior mineiro do município de Sete Lagoas. Vamos falar agora da origem humilde de Mauro Fácio Gonçalves no interior mineiro. Uma origem que atravessou uma casa simples de trabalhadores do começo dos anos 30 em Sete Lagoas e que virou depois a marca central da jornada do maior comediante querido pelas crianças brasileiras da geração dos anos 80. 18 de janeiro de 1934. Segundo a Enciclopédia Livre sobre a origem do artista, e de acordo com o portal Aventuras na História sobre a família Gonçalves, um menino nasceu numa casa simples do interior mineiro, no município de Sete Lagoas, durante a metade daquele janeiro frio. Uma cidade pequena, do centro do estado de Minas Gerais, com poucos milhares de habitantes, no começo dos anos 30. O nome do menino registrado no cartório era Mauro Fácio Gonçalves. Conforme a Enciclopédia Livre sobre a família do menino Mauro, ele era filho biológico de Mariano R. Gonçalves e Virgínia Fácio Gonçalves, uma família comum de trabalhadores do centro de Minas Gerais,
sem qualquer conexão com o mundo do rádio nacional daquele começo da década de 30. E o pequeno Mauro era o primogênito de uma família enorme, com 10 irmãos mais novos. Uma casa cheia de crianças que marcou toda a rotina íntima do futuro comediante durante a primeira infância dele. Mas o pequeno Mauro também tinha um apelido íntimo naquela casa, cheia de irmãos do centro de Minas. Nas informações da Enciclopédia Livre sobre a intimidade familiar do futuro humorista, o pequeno Mauro ficou conhecido na casa dele pelo apelido carinhoso de Bidu, um nome afetivo escolhido pelos familiares durante a primeira infância do menino. Um apelido que marcou toda a memória íntima da família Gonçalves durante as décadas seguintes ao nascimento do comediante, e que virou um dos detalhes mais lembrados pela imprensa da época sobre a vida familiar do Trapalhão pelas reportagens brasileiras. Mas o Bidu ainda ia passar por toda a formação escolar dele no município mineiro de Sete Lagoas, nas informações das fontes públicas sobre a vida escolar do artista. O Bidu iniciou os estudos no ano de 1941 na Escola Sagrado Coração de Jesus do município mineiro de Sete Lagoas, uma escola religiosa da cidade natal do menino que marcou toda a fase infantil da educação dele. Uma formação humilde do interior do Rio Grande do Norte que virou depois uma das raízes centrais do humor sensível do futuro comediante das crianças brasileiras. O Bidu concluiu, posteriormente, o ensino secundário no ano de 1951 na Escola Estadual Maurilo de Jesus Peixoto e formou-se técnico durante aquela fase. Mas o jovem Bidu ainda ia atravessar, mais tarde, uma sequência dura de trabalhos humildes antes de chegar no mundo do rádio nacional. Segundo várias reportagens do portal Morte na História sobre a fase da juventude do artista, o jovem trabalhou em seguida como vendedor de sapatos no comércio de Sete Lagoas durante o começo da fase adulta dele e também trabalhou numa fábrica de café da cidade natal, onde o próprio pai dele também trabalhava naquele mesmo período. Uma rotina dura de trabalhos humildes que marcou toda a fase adulta do jovem de MG antes de qualquer chegada real no coração midiático do país. Uma origem operária pesada que virou, posteriormente, uma das marcas mais lembradas pela imprensa da época sobre a jornada do maior humorista das crianças do país da geração dos anos 80. Mas o rapaz ia logo dar mais tarde o primeiro passo real no universo artístico nacional através de um programa popular do Rádio Nacional. De acordo com o portal Morte na História, sobre a estreia cênica do artista, e nas informações da Registros Online sobre o início real da jornada cênica do futuro Zacarias, o Ele estreou em seguida num programa de calouros do rádio do BR durante o Aurora dos 50, um programa cultural onde o moço chegou a criar 5 personagens humorísticos completamente diferentes um do outro. Uma versatilidade artística chocante que envolveu diretamente a primeira fase real da carreira humorística do futuro Trapalhão no universo artístico. Mas qual era exatamente o personagem mais lembrado naquele programa de calouros do rádio do país daquela mesma época? Segundo várias reportagens do portal Morte na História sobre a estreia humorística do humorista, o personagem mais lembrado da estreia real do RN dentro do show de calouros era chamado de Garçom Moranguinho, um tipo cômico inspirado diretamente num garçom conhecido da própria cidade natal, do iniciante de Sete Lagoas, em Sete Lagoas, uma referência íntima do Ele, a terra natal humilde do interior de Minas Gerais, e um papel cômico que fez sucesso enorme naquele atração do Rádio Nacional durante o dos 50. Mas o Trapalhão ia logo atravessar o próprio Teatro Popular da capital mineira antes de qualquer chegada real
dentro da televisão do BR. Nas informações da Wiki sobre a jornada cênica de MG. O Bidu iniciou posteriormente a trajetória real dentro do teatro popular da capital mineira de Belo Horizonte durante o início dos 50. E também transitou mais tarde nos quadros de rádio e também nas radionovelas famosas daquela mesma fase. Uma jornada cênica versátil que atravessou em seguida toda a formação cômica do futuro Trapalhão, no coração midiático do país. Mas o rapaz ia logo enfrentar uma decisão pessoal importante na vida amorosa dele durante o ano de 1958. Uma decisão que envolveu diretamente uma atriz famosa da televisão daquele próprio período e uma união humana que virou para sempre um dos vínculos centrais da rotina íntima do maior humorista das crianças do país da geração dos anos 80. A gente vai contar tudo agora. Vamos falar agora da decisão amorosa que marcou o começo real da vida familiar do artista Mauro Fátio Gonçalves durante o ano de 1958. Uma decisão que envolveu diretamente uma atriz e dubladora famosa da televisão brasileira daquela mesma fase e que virou para sempre uma das marcas afetivas centrais da jornada do futuro Trapalhão querido pelas crianças brasileiras da geração dos anos 80. Mas como exatamente o Mauro conheceu a atriz famosa da televisão brasileira daquela mesma fase, no coração midiático do país, nas informações da Enciclopédia Livre sobre a origem real do relacionamento amoroso do artista. E de acordo com o portal Aventuras na História, sobre a esposa histórica do humorista. O Mauro Fátio Gonçalves conheceu a atriz e dubladora Selma Lopes durante uma ida dela até Minas Gerais para atuar numa peça teatral daquela mesma época. Uma ida artística real que virou depois um dos episódios mais importantes da vida amorosa do rapaz mineiro. E o começo real de uma união duradoura que marcou 15 anos no coração midiático do país. Mas o Mauro e a Selma ainda iam formalizar depois a união amorosa no próprio mundo do rádio brasileiro, daquela mesma fase, 1958. Segundo várias reportagens da Enciclopédia Livre sobre o começo da vida familiar do artista, e nas informações do portal Aventuras na História sobre a sua esposa histórica do futuro Trapalhão, o Mauro casou-se com a ela e ela, Selma Lopes, durante aquele próprio ano do começo do metade dos anos 50. Um matrimônio real que virou para sempre um dos vínculos afetivos centrais da jornada do rapaz mineiro e o início real de uma união humana duradoura que marcou toda a fase inicial da jornada do futuro comediante no mundo televisivo do país. Mas a Selma também marcou um papel humano fundamental dentro da jornada cênica do marido famoso nos anos seguintes, conforme várias reportagens da Enciclopédia Livre sobre a esposa histórica do comediante. A Selma Lopes virou posteriormente a grande incentivadora do marido famoso no mundo do rádio nacional durante toda a fase inicial da carreira dele. Um apoio humano forte que marcou toda a decisão real do Mauro de continuar seguindo no próprio caminho cênico do país e uma parceria afetiva importante que virou mais tarde um dos vínculos mais lembrados pela imprensa da época sobre a origem real da jornada cênica do maior comediante das crianças do país da geração dos anos 80. Mas o casal Bidu e a esposa ia logo ter em seguida a única filha biológica na união afetiva dos anos 60, nas informações das fontes públicas sobre a filha do humorista. E conforme o portal Aventuras na História sobre a família do artista. O casal, o jovem e ela Lopes, teve uma única filha biológica na união afetiva dos períodos 60. O nome dela, registrado no cartório, era Maria Laura Gonçalves, uma filha reconhecida do futuro Trapalhão, que atravessou posteriormente toda a fase familiar do humorista
durante as décadas seguintes ao nascimento dela. Uma criança pequena, que virou para sempre uma das marcas afetivas mais lembradas da memória familiar do maior comediante das crianças nacional da geração dos gerações 80. Mas o ele ia logo atravessar mais tarde as principais emissoras populares da televisão do BR, daquele Aurora da década de 60, segundo várias reportagens da Registros Online sobre a fase televisiva do ator. O U de MG atravessou em seguida as principais emissoras populares da televisão durante toda a fase inicial da carreira dele, daquele primeira fase da década de 60. Uma jornada versátil pela TV Excelsior, uma passagem popular pela TV Tupi e uma chegada real pela Rede Record, uma trajetória televisiva forte que envolveu posteriormente toda a formação cômica do futuro Trapalhão no mesmo mundo do humor daquela mesma época. Mas o humorista ia logo atravessar mais tarde 2 programas populares da Rede Record que viraram para sempre marcos importantes da jornada do humorista. De acordo com o portal Morte na História, sobre a fase televisiva do humorista, e nas informações da Wiki sobre a trajetória do Mauro dentro da emissora paulista, o jovem passou em seguida pelo elenco fixo do programa popular A Praça da Alegria e também passou pelo elenco fixo do programa de humor Os Insociáveis, 2 programas famosos da TV Record que passaram toda a formação cômica real do futuro Trapalhão e que viraram posteriormente um dos episódios mais importantes da jornada cênica do maior ele das crianças nacional da geração dos décadas 80. Mas o Bidu ia logo chegar em mais tarde um reconhecimento público importante dentro do universo cultural do BR durante o dos 70, 1970. Segundo várias reportagens da Wikipédia sobre a fase teatral do humorista, o jovem recebeu em seguida um prêmio artístico real pela atuação dele na peça popular chamada A Dama do Camarote durante aquele ano do início dos períodos 70. Um reconhecimento público forte do meio teatral sobre o talento humorístico do jovem de Sete Lagoas e um dos primeiros reconhecimentos artísticos importantes da carreira do futuro Trapalhão no coração midiático do país. Mas ele ia logo enfrentar 2 decisões humanas duras em IA1 Vida Pessoal e Scenic 1 dele nos gerações seguintes. Uma decisão amorosa dolorosa envolvendo o matrimônio da vida real do ator com a humorista Lopes durante o ano de 1973. E um convite cultural chocante do Renato Aragão para o U de MG entrar no maior grupo de humor do país daquela mesma geração dos décadas 70. A gente vai contar tudo agora. Vamos falar agora da decisão mais importante da carreira do Mauro Fácio Gonçalves no meio televisivo brasileiro durante o ano de 1976. Uma decisão que envolveu diretamente um convite chocante do Renato Aragão e que virou para sempre a marca central da trajetória do maior comediante querido pelas crianças brasileiras da geração dos 80. Mas quem exatamente convidou o Mauro para entrar no maior grupo de humor da televisão brasileira daquela fase? 1976. Segundo a Wikipédia, sobre a origem do convite artístico do humorista, e de acordo com o portal Morte na História, sobre a formação do maior grupo de humor do país, o Renato Aragão convidou pessoalmente o Mauro Fácio Gonçalves para integrar depois o elenco fixo do Quarteto do Humor daquele ano do começo dos 70. Um convite chocante do maior humorista da televisão daquela fase para o jovem mineiro que atravessava toda a carreira anterior na programação popular da Rede Record. E o começo de uma nova era artística que virou para sempre um dos episódios mais lembrados da história do humor televisivo do país. Mas o Mauro tinha uma diferença importante em relação aos outros 3 integrantes populares do Quarteto do Humor daquela fase. Nas informações do portal Morte na História
sobre a formação do grupo humorístico e, conforme a Wikipédia, sobre a integração completa do humorista nos Trapalhões. O Mauro foi depois o último dos 4 integrantes populares a entrar no maior grupo de humor da televisão nacional daquela fase. Uma chegada tardia que completou depois a formação famosa do Quarteto do Humor no início do ano de 1976. Uma equipe formada pelo Renato Aragão como Didi, o Dedé Santana como Dedé, o Antônio Carlos Bernardes Gomes como Mussum e o Mauro depois como o novo Zacarias daquela momento inicial dos Trapalhões. Mas o Bidu também tinha uma característica pessoal chocante que nenhum dos outros 3 populares do Quarteto do Humor dividia com ele mesmo. Segundo a Wikipédia, sobre o perfil real do humorista dentro do grupo, o ele era considerado o único com formação teatral prévia do grupo humorístico do país daquela era. Uma diferença artística importante em relação aos outros 3 populares da equipe de humor que atravessou depois toda a rotina íntima dos Trapalhões durante o período seguinte ao começo do grupo. Uma marca cultural forte que virou posteriormente um dos detalhes mais lembrados pela imprensa da época sobre a estatura artística real do maior comediante das crianças brasileiras da geração dos 80. Mas o quadro de humor dos Trapalhões também ainda ia atravessar em seguida um reconhecimento internacional impressionante durante as décadas seguintes ao começo do grupo humorístico. De acordo com o portal Aventuras na História, sobre a estatura internacional do programa dos Trapalhões. O quadro de humor dos Trapalhões entrou mais tarde para o Guinness Book durante o período seguinte ao começo do grupo do humor nacional. Uma marca internacional marcante, como o quadro de humor que ficou mais tempo no ar no mundo inteiro. Uma consagração cultural forte que virou para sempre uma das marcas mais lembradas da história do humor televisivo brasileiro. E um dos episódios mais importantes da carreira do comediante durante o período seguinte ao começo dele mesmo no trupe do humor da televisão nacional. Mas o mineiro também ainda ia atravessar a seguir uma quantidade impressionante de shows ao vivo pelas capitais do país durante todo o período inicial do sucesso do grupo. Nas informações da Wikipédia sobre a geração real dos shows do artista e de acordo com o portal Morte na História sobre a rotina cômica do humorista nos Trapalhões. O Agil, o humorista, participou de mais de 150 shows ao vivo pelas principais capitais nacional durante todo o momento inicial do sucesso do grupo. Uma rotina exaustiva de estrada dura, que atravessou toda a vida pessoal e íntima do humorista durante o período seguinte ao começo dele mesmo dentro do Formação famoso. E uma marca cultural forte, que virou posteriormente um dos detalhes mais lembrados pela imprensa daquela era sobre a estatura da equipe de humor dos 80. Mas o humorista também tinha outras funções importantes no elenco famoso dos Trapalhões da televisão do país daquela período, conforme a Wikipédia sobre as outras funções internas do artista dentro do elenco fixo dos Trapalhões. O Zacarias também era, em seguida, a voz que interagia com o personagem chamado Aparício, um personagem interpretado pelo Renato Aragão no quadro de humor. E o Bidu também atuou como protagonista do filme de humor chamado Deu a Louca nas Mulheres, um filme popular de 1977, feito ao lado do Roberto Machado, onde o personagem Zacarias interpretava o papel principal do longa de humor daquela geração. Mas o ele também ainda ia atravessar mais tarde uma carreira musical adicional no meio artístico nacional durante o período seguinte, segundo a Wikipédia, sobre a carreira musical adicional do artista. O mineiro chegou a seguir a gravar 2 discos musicais N/1, própria carreira solo dele, durante o período seguinte
ao começo dele nos Trapalhões e também participou dos comerciais famosos do Banco Nacional daquele momento. Uma versatilidade artística que atravessou toda a rotina do humorista em meio cultural. E o humorista também recebeu posteriormente uma homenagem musical impressionante do Caetano Veloso na canção chamada Jeito de Corpo durante o ano de 1981. Mas o artista também escondia naquele auge da carreira cômica um lado íntimo dele que a imprensa do país preferiu esconder por completo durante décadas. Uma verdade amorosa que envolveu diretamente uma cantora romântica famosa daquela era. E também uma mulher jovem, 25 anos mais jovem que o artista mineiro dos Trapalhões. E também outras figuras importantes do meio artístico nacional daquela período dos 80. A gente vai contar tudo agora. Vamos falar agora do lado sentimental e escondido do Mauro Fácio Gonçalves durante o auge da carreira dele nos Trapalhões, um lado sentimental que a família reconhecida do humorista preferiu esconder por completo da imprensa brasileira durante décadas e que envolveu diretamente vários relacionamentos importantes que atravessaram toda a rotina interna do artista no período anterior à morte cruel dele mesmo. Mas antes de qualquer outro relacionamento adicional na vida sentimental do artista, o Mauro precisou enfrentar uma decisão dolorosa no matrimônio da vida dele com a Selma Lopes, 1973, segundo a Wikipédia, sobre a história familiar do humorista, e conforme o portal Aventuras na História, sobre o casamento histórico do artista. O Mauro Fácio Gonçalves separou-se depois da atriz e dubladora Selma Lopes, durante aquele mesmo ano do começo dos 70. Uma separação dolorosa do matrimônio histórico do artista com a incentivadora artística dele mesmo no meio televisivo brasileiro. E o fim de 15 anos inteiros de união humana afetiva do casal no meio artístico do país. Mas, próprio depois do divórcio doloroso, o Mauro e a Selma também mantiveram uma relação humana curiosa no meio artístico brasileiro. Segundo a Wikipédia, sobre a relação humana curiosa do casal separado. O Mauro e a atriz Selma Lopes continuaram amigos íntimos depois da separação dolorosa dos 70, uma relação humana chocante entre o ex-casal artístico que atravessou depois toda a fase adulta do humorista nos Trapalhões. E a atriz Selma Lopes também atuou depois, ao lado do ex-marido famoso, em muitos esquetes cômicos no quadro humorístico dos Trapalhões durante toda a fase famosa do grupo cômico brasileiro dos 80. Mas o Mauro também ainda ia enfrentar, posteriormente, um romance importante com uma cantora romântica famosa durante o começo dos 80. Nas informações da Wikipédia sobre a vida sentimental do ator, e de acordo com o portal O Antagônico, sobre os relacionamentos íntimos do humorista. O comediante teve em seguida um romance com uma cantora romântica famosa chamada Valesca, durante o período de 1980 a 1981. Um romance que atravessou 2 anos inteiros no meio artístico do país e um dos relacionamentos amorosos mais lembrados pela imprensa da fase sobre a vida sentimental do maior comediante das crianças brasileiras da geração dos 80. Mas o Bidu também ainda ia enfrentar mais tarde outro romance adicional com uma mulher jovem muito mais nova durante o meio dos 80, 1986, nas informações da Wikipédia sobre o outro envolvimento adicional do ele. E de acordo com o portal O Antagônico, sobre a existência sentimental do ele. O Bidu teve a seguir outra ligação com uma mulher chamada Idalina Martins Campos, durante aquele próprio ano do meio dos 80. Uma mulher jovem, exatamente 25 anos mais jovem que o humorista mineiro dos Trapalhões. Uma diferença de idade impressionante que atravessou
toda a repercussão pública sobre o caso adulto do Trapalhão. Mas, ou ele também escondia naquele auge da carreira cômica outras verdades ocultas dele, que a imprensa brasileira só ia começar a revelar posteriormente dos anos 2000, segundo várias reportagens do portal O Antagônico sobre a suposta bissexualidade do comediante, e nas informações do portal Diário do Litoral sobre o documentário chamado Trapalhadas Sem Fim, do diretor Rafael Spaca. Boatos sobre a suposta bissexualidade do O Mineiro circulam publicamente desde o mês de abril de 2017. Uma verdade oculta que a família reconhecida do comediante sempre negou completamente por décadas, e que a ex-esposa Selma Lopes também respondeu em seguida publicamente sobre o período em que estiveram casados juntos. Mas o diretor do documentário famoso também revelou mais tarde um envolvimento chocante do O Ele com outro ator popular durante as gravações de um filme completo dos Trapalhões. Nas informações do portal O Antagônico sobre as revelações do documentário do diretor Rafael Spaca, especula-se que o comediante teria vivido uma ligação de 3 anos com o ator chamado Gessé Dantas, um caso que teria começado durante as gravações do filme cômico chamado Os Saltimbancos Trapalhões, um dos romances íntimos mais discutidos pelas reportagens do Portal Terra sobre a jornada sentimental do maior bidu das crianças brasileiras da geração dos 80. Mas o ator também ainda ia enfrentar a seguir outro envolvimento adicional com um trapalhão famoso do meio televisivo do país. Nas informações do portal Terra sobre o outro ligação adicional do Ele, e de acordo com o diretor Rafael Spaca sobre a história sentimental do comediante. Especula-se que o Ele teria vivido um caso com outro bidu famoso chamado Carlos Leite, um humorista popular do quadro humorístico chamado A Praça é Nossa, do SBT, e um homem íntimo do Trapalhão que teria vivido junto com o Zacarias nos últimos meses da existência do Trapalhão no Rio de Janeiro. Especula-se ainda que o Carlos Leite teria morrido apenas um ano posteriormente do Zacarias por uma doença cruel na cidade paulista durante o mês de março de 1991. Mas o bidu também ainda ia enfrentar em seguida uma decisão pessoal chocante na jornada dele durante o mês de dezembro de 1989, uma decisão que envolveu diretamente o corpo humano do comediante mineiro, e os 3 meses mais duros da história do maior comediante querido pelas crianças brasileiras da geração dos 80. A gente vai contar tudo agora. Vamos falar agora do início da queda do humorista Mauro Fácio Gonçalves durante o mês de dezembro de 1989, um momento pessoal que envolveu diretamente uma decisão dolorosa do artista sobre o corpo dele mesmo e que virou, para sempre, o começo dos trimestres mais cruel da existência do maior comediante querido pelas crianças brasileiras da geração dos 80. Mas qual era exatamente a decisão que o Mauro tomou pelo corpo durante o mês de dezembro daquele ano? Dezembro de 1989, segundo a Wikipédia, sobre a decisão do humorista naquele final da década. E de acordo com o portal Aventuras na História, sobre o começo da queda do artista. Durante o período de férias comuns do grupo dos Trapalhões, o bidu se sentiu acima do peso e resolveu, por conta, iniciar um regime macrobiótico sem qualquer acompanhamento médico, uma alimentação limitada à base de frutas e saladas frescas do dia a dia, e com o auxílio adicional de remédios de emagrecimento sem nenhuma recomendação especializada. Uma decisão que virou o início dos trimestre mais cruel da existência do artista dos Trapalhões. Mas qual era o motivo oculto por trás da decisão do Mauro de perder tanto peso em tão pouco tempo? Nas informações do portal
8:30 sobre a fala das irmãs do humorista no programa Domingo Show da Record TV. As irmãs do artista contaram que o Bidu queria estar com um visual diferente para a gravação do próximo filme dos Trapalhões daquela geração. Uma vaidade masculina do humorista sobre o corpo naquela fase final. E uma decisão íntima que envolveu apenas o julgamento do ator sem qualquer participação médica durante toda a duração do regime. Mas qual foi exatamente o resultado físico daquela decisão do Mauro sobre o corpo em apenas 3 meses de regime? Segundo o portal Metrópolis, sobre o resultado físico do regime do Ele. E nas informações do portal 8:30 sobre a fala das irmãs do comediante. O Mauro Fácio Gonçalves chegou a perder 20 quilos inteiros durante o período curto de apenas 3 meses consecutivos do regime macrobiótico sem médico. Uma perda física drástica que enfraqueceu por completo o organismo do Ele. Uma anemia forte que atingiu diretamente os pulmões do comediante. E o começo real do quadro clínico que ia levar o Bidu para a morte, pouco tempo depois, durante o mês de março do ano seguinte. Mas a magreza brusca do Mauro também ainda ia atravessar, depois, uma repercussão pública chocante da imprensa da fase no período seguinte. De acordo com o portal Aventuras na História, sobre a repercussão pública da queda do comediante. A magreza brusca e a palidez repentina do Bidu chamaram a atenção dos fãs comuns do ator durante os períodos seguintes ao início do regime, e também da imprensa sensacionalista da fase, uma repercussão pública dura que envolveu de perto vários jornais populares do país. Uma cobertura invasiva, chocante do meio jornalístico do país que a família do Trapalhão dos Trapalhões nunca conseguiu conter durante toda a duração do quadro clínico da queda. Mas qual era exatamente o boato cruel que os jornais populares da fase começaram a espalhar depois sobre o corpo do comediante? Nas informações do portal No Amazonas é assim, sobre a repercussão pública dos boatos cruéis sobre o quadro clínico do L. E de acordo com o portal Aventuras na História, sobre a cobertura invasiva da imprensa da fase, o jornal Notícias Populares começou a espalhar publicamente que o Ele estaria com o vírus do O Vírus, com uma acusação pública forte sobre o corpo do Ele, e uma repercussão forte que a família do comediante sempre negou publicamente durante todos os períodos seguintes ao início do regime da queda. Mas qual foi exatamente a reação do Zacarias diante daquela cobertura invasiva, forte, da imprensa sensacionalista da fase? Segundo o portal O Antagônico, sobre a reação do Trapalhão dos Trapalhões diante da cobertura invasiva da imprensa sensacionalista da fase. Diante daquela repercussão pública dura dos jornais brasileiros, o comediante se isolou por completo dentro de casa durante os últimos meses da existência dele. Uma reclusão cruel que atingiu a decisão do artista de nunca atender qualquer ligação telefônica durante o período final. E também a decisão do Ele de nunca receber qualquer visita de amigos comuns dos Trapalhões durante o trimestre final da vida sentimental dele mesmo. Mas qual era exatamente a preocupação escondida por trás daquela reclusão dolorosa do ator durante o trimestre final da existência dele? De acordo com o portal O Antagônico, sobre a preocupação escondida do Ele, a verdade oculta forte da reclusão dolorosa era que o comediante estava bastante preocupado com a reação dos fãs comuns diante da magreza brusca dele mesmo naquela fase final, e principalmente com a reação das crianças brasileiras comuns que enxergavam depois no personagem Zacarias uma figura pública paterna forte pelo país inteiro. Uma preocupação dura e sensível que atravessou de perto a decisão dolorosa da reclusão total do comediante durante o trimestre final da existência dele mesmo. Mas o Bidu também
ainda ia enfrentar depois uma última festa de aniversário familiar naquela reclusão dolorosa dos últimos 3 meses da existência dele. Uma última festa comum na casa comum da família Gonçalves durante o dia 18 de janeiro do ano de 1990. Uma frase visceral que o Bidu soltou para a irmã dele chamada Vilma naquela noite fria comum de janeiro. E o começo do clímax duro da queda do maior comediante querido pelas crianças brasileiras da geração dos 80. A gente vai contar tudo agora. Vamos falar agora do clímax duro da queda do humorista Mauro Fácio Gonçalves durante o final do período dos 3 meses da reclusão dolorosa dentro de casa. Um clímax que envolveu diretamente uma última festa familiar durante o dia 18 de janeiro do ano de 1990 e que virou para sempre a marca dolorosa final da queda do maior comediante querido pelas crianças brasileiras da geração dos 80. Mas qual foi exatamente a frase visceral que o Bidu soltou para a irmã Vilma durante aquela última festa familiar do dia 18 de janeiro? 18 de janeiro do ano de 1990. Segundo o Coraportal Aventuras na História, sobre a fala do humorista durante a última festa familiar dele. E nas informações do portal 86 sobre a entrevista pública das irmãs do artista no programa Domingo Show da Record TV daquele ano de 2017. Durante uma última festa de aniversário familiar da casa mineira Gonçalves, o Mauro Fácio, Gonçalves soltou para a irmã Vilma uma frase visceral chocante naquela noite fria, comum de janeiro. A fala exata do artista era que ele já estava perto de ir daquela existência, uma premonição brutal sobre a próxima morte do humorista e o último aniversário familiar humano do maior comediante querido pelas crianças brasileiras da geração dos 80. Mas o Mauro também ainda ia enfrentar depois o quadro clínico dele mesmo dentro do hospital durante o começo do mês de março daquele ano. Nas informações do Portal Terra sobre o quadro clínico do humorista naquela fase final da vida dele. E de acordo com a Wikipédia, sobre a última internação hospitalar do artista dos Trapalhões, o Mauro chegou a ser internado depois dentro de um hospital comum da cidade do Rio de Janeiro, durante o começo do mês de março do ano de 1990. Uma internação hospitalar dura que durou apenas 9 dias consecutivos, e o começo real do desfecho cruel do quadro clínico do comediante dos Trapalhões dentro do Hospital Comum do Rio de Janeiro, naquele começo do mês fatídico. Mas qual foi exatamente o desfecho cruel do quadro clínico do Mauro durante o dia 18 de março daquele mesmo ano? 18 de março do ano de 1990, segundo o portal Terra sobre o desfecho cruel do Ele. E nas informações da Wikipédia sobre a morte do artista dos Trapalhões, o comediante morreu depois dentro de um hospital comum da cidade do Rio de Janeiro aos apenas 56 anos de idade. A causa clínica exata da morte foi uma insuficiência respiratória forte, junto com uma infecção pulmonar dura, uma morte chocante que a família do ator sempre atribuiu diretamente ao quadro clínico dele mesmo, por conta da anemia forte, pela perda drástica de 20 quilos durante o período curto do regime macrobiótico sem médico. Mas o velório dolorido do Mauro também ainda ia atravessar depois um episódio chocante envolvendo os outros 3 do quarteto dos Trapalhões, de acordo com o portal Metrópolis, sobre a fala pública da irmã Marli durante o programa Domingo Show da Record TV daquele ano de 2017. E nas informações do portal 86 sobre a mesma entrevista pública das irmãs do Ele. Os outros 3 do Quarteto dos Trapalhões chegaram a comparecer publicamente ao velório dolorido do comediante durante o final do mês de março daquele mesmo ano.
mas os outros 3 do quarteto ficaram apenas cerca de 1 hora, completa, dentro do velório dolorido do Trapalhão. E foram embora depois sem qualquer despedida verdadeira para a família do comediante dos Trapalhões daquele momento. Mas o abandono cruel dos outros 3 do quarteto dos Trapalhões também atravessou posteriormente toda a rotina posterior da família do comediante durante muitos meses seguintes. Segundo o portal Metrópolis, sobre a fala visceral da irmã Marli durante o programa Domingo Show da Record TV daquele momento de 2017. Após a morte do Bidu, sumiu completamente todo mundo do meio artístico do país. Todo o pessoal do meio artístico que ligava frequentemente para a casa comum da mãe do ator sumiu completamente do dia para a noite. E a mãe dele tentou em seguida conversar com todos os outros do meio artístico do país, mas ninguém do meio artístico atendeu mais durante muitos meses corridos ao velório dolorido dele. Nunca mais atenderam nenhum telefonema comum da família. Simplesmente acabou toda a proximidade verdadeira entre a família e os outros do meio artístico do país. Mas dentro daquele abandono cruel dos outros 3 do quarteto dos Trapalhões, uma única exceção verdadeira permaneceu com o Zacarias durante os últimos meses da existência. Nas informações do portal 86 sobre a fala pública do ex-produtor Carlos Dias sobre o ele dos Trapalhões. Segundo o ex-produtor do O Trapalhão, apenas o Musso tinha uma proximidade verdadeira com o comediante durante os últimos meses da existência dele. E o artista nunca mais se dava mais publicamente com o Renato Aragão durante toda a fase final da queda dele mesmo. Uma verdade oculta forte sobre a proximidade verdadeira do Bidu dentro do grupo popular dos Trapalhões durante o final da carreira dele mesmo. E um dos episódios mais lembrados pela imprensa nacional sobre a repercussão pública dolorida da morte do comediante daquela geração. Mas todos esses últimos episódios cruéis da existência do O Comediante atravessaram mais tarde uma coincidência chocante que a imprensa da fase preferiu não conectar publicamente durante décadas, segundo várias reportagens do portal Terra sobre as revelações públicas fortes do documentário Trapalhadas Sem Fim, do diretor Rafael Spaca, durante o momento posterior de 2017. Especula-se que a decisão do Bidu pelo regime macrobiótico duro, junto com a reclusão cruel dentro de casa, durante os últimos 3 semanas consecutivos, junto com o abandono visceral dos outros 3 do Quarteto dos Trapalhões, junto com o boato cruel da imprensa sensacionalista sobre o vírus daquela fase, e também com o suposto companheiro chamado Carlos Leite, do quadro cômico da Praça É Nossa do SBT, que teria vivido junto com o Bidu durante os últimos dias corridos da existência dele. Todos esses episódios íntimos cruéis formam uma coincidência chocante que a família do ele sempre negou publicamente e que o Carlos Leite acabou vivendo posteriormente durante o mesmo ano dos boatos cruéis de 2017, quando o Rafael Spaca lançou publicamente o documentário completo sobre a fase final da carreira pessoal do maior comediante querido pelas crianças brasileiras da geração dos 80. Mas o Zacarias também ainda ia atravessar em seguida uma homenagem pública chocante durante o show histórico da cantora Madonna na praia de Copacabana, durante o mês de maio de 2024. Uma foto pública do Bidu projetada dentro do telão da praia pública comum da capital carioca do país. Uma imagem que envolveu de perto uma homenagem pública forte da cantora estrangeira Madonna para o comediante como uma vítima pública direta do vírus dos últimos anos 80. Uma polêmica chocante
durante o momento posterior do começo de 2024, que a família do ator nunca esperou mais tarde. A gente vai fechar agora com a reflexão dolorida, completa, sobre a queda chocante do maior comediante querido pelas crianças brasileiras da geração dos 80. A gente chega no fim dessa história completa do humorista Mauro Fácio Gonçalves. Uma história que atravessou 56 anos inteiros de existência desde o dia 18 de janeiro do ano de 1934. Um menino chamado carinhosamente de Bidu, que tornou-se o Zacarias, querido pelas crianças da geração dos 80. Um rapaz humilde, de Sete Lagoas, em Minas Gerais, que atravessou depois o Teatro Popular da capital mineira. Um artista trabalhador que enfrentou toda a estrada dura das capitais durante mais de uma década nos Trapalhões. E um corpo cansado, de 56 anos apenas, que morreu num hospital comum do Rio de Janeiro, depois de 3 meses trancado em casa, sem receber ninguém do meio artístico do país. Antes de qualquer reflexão sensível dessa história pesada, é importante lembrar do tamanho artístico desse homem chamado Zacarias. Ele deixou para a memória cultural mais de uma década inteira, no maior grupo de humor do país. Deixou também um Guinness Book completo, pelo quadro cômico mais duradouro do mundo inteiro. Deixou mais de 150 shows ao vivo pelas capitais nacionais durante toda a fase de estrada dele mesmo. Legou 2 discos musicais gravados durante o auge da carreira solo. Ofereceu uma homenagem musical direta do Caetano Veloso na canção Jeito de Corpo, do ano de 1981, e trouxe toda uma geração inteira de crianças que atravessou depois a fase adulta, lembrando para sempre da voz dele mesmo naquele personagem chamado Zacarias dos Trapalhões. Mas essa história completa do Zacarias também traz uma reflexão sensível sobre a fama pública que ninguém consegue ignorar depois de assistir uma trajetória dessas, porque a fama enorme daquele grupo humorístico não protegeu o corpo cansado do Zacarias durante os 3 meses cruéis da reclusão na casa vazia carioca. Toda aquela consagração cultural foi incapaz de trazer de volta os melhores amigos para a rotina íntima do Trapalhão durante a fase final. E aquela memória forte do maior grupo cômico da televisão do país acabou perdendo diante da cobertura invasiva dos jornais daquela fase. Mas essa vida do Zacarias também traz uma reflexão sensível sobre o abandono no meio artístico que atravessa todas as gerações comuns do país completo. Porque o abandono cruel dos ex-companheiros do palco, chamado dos Trapalhões, nunca foi apenas um episódio isolado da vida do Mauro durante 1990. O abandono acontece em qualquer casa de qualquer família brasileira quando alguém adoece profundamente por no corpo cansado. O silêncio quieto do aparelho mudo tornou-se a marca sofrida dos 3 meses de reclusão do humorista mineiro. E ele também não recebeu, em seguida, qualquer despedida verdadeira dos outros 3 do quarteto durante o velório triste dele mesmo. Apenas 1 hora fria de presença educada. E, posteriormente, o silêncio quieto do aparelho mudo para a mãe do humorista pelo resto da vida dela. Mas essa jornada do O Comediante também traz uma reflexão sensível sobre os segredos íntimos que muitas famílias carregam por décadas, total sem qualquer coragem coletiva de contar a verdade completa. Porque os segredos íntimos do humorista sempre foram muito maiores do que qualquer boato circulou publicamente pelos jornais durante os últimos 35 anos. A verdade escondida sobre a suposta bissexualidade do comediante mineiro, a verdade escondida sobre o suposto companheiro chamado Carlos Leite, do quadro cômico A Praça é Nossa do SBT,
a verdade escondida sobre o boato do vírus que teria atingido o corpo do ele durante o meado dos 80. Todas essas verdades, esconde do Yun, moram nas quatro paredes de qualquer casa daquela mesma geração. E todas essas verdades guardadas fortes atravessam para sempre a memória familiar amargurada de qualquer parente próximo do artista comum de qualquer geração familiar do país. Mas, se a saga do Bidu ensinou alguma coisa profunda para a época de fãs simples brasileiros, foi principalmente uma lição forte, que a gente nunca deveria esquecer novamente. A lição forte é que a fama pública nunca substitui a proximidade verdadeira das pessoas, que a gente ama profundamente por na rotina sentimental da vida. A irmã Marli Gonçalves continua carregando publicamente, durante mais de 3 décadas, essa mesma lembrança amarga do aparelho mudo do meio artístico. A irmã Vilma Gonçalves continua carregando publicamente aquela última frase visceral que o irmão Bidu soltou na noite fria de janeiro do ano de 1990. E o Mauro Fácio Gonçalves tornou-se uma memória cultural sensível do maior programa cômico das crianças da era dos 80. Porque, no fim das contas, da trajetória completa do artista chamado O Trapalhão, não existe qualquer diferença profunda entre o comediante famoso da televisão e a pessoa que vive na lar ao lado da tua rua, tranquila. Todo mundo carrega no peito uma dor privada silenciosa que ninguém consegue enxergar por fora. Todo mundo carrega no coração um telefone próximo ao A1 esperando um toque de alguém querido que vai chegar amanhã cedo. E todo mundo esconde nas 4 paredes sentimental da rotina alguma verdade secreta, que a família próxima prefere não conversar publicamente pelas décadas seguintes. E se essa vida do Mauro tocou algum sentimento profundo no teu coração, faz uma coisa por você hoje à noite ainda. Antes de dormir, pega o aparelho e liga para alguém que anda longe da tua rotina. Alguém que você ama de verdade. Alguém que já foi companheiro próximo teu por muitos anos. Uma ligação simples que talvez seja exatamente o que essa pessoa precisa escutar hoje à noite para não se sentir sozinha novamente. Porque 56 anos completo da vida do Mauro Fácio Gonçalves acabaram exatamente numa cama do Hospital Carioca do Rio de Janeiro durante o dia 18 de março do ano de 1990, sem qualquer visita próxima dos ex-companheiros do quarteto, sem qualquer despedida verdadeira dos ex-amigos famosos do meio artístico, e com o celular da moradia dele próprio, tocando para sempre em silêncio quieto no apartamento carioca fechado. Uma última segunda-feira, cotidiano de março, que tornou-se a marca sofrida final do maior trapalhão querido pelas crianças da período dos 80.